Então, bom dia a todos. Esse é o nosso primeiro encontro do grupo de pesquisa AgriFood Franchising, primeiro encontro de pesquisa. Hoje é dia 22 de março de 2023, né? Início aí do nosso outono. E então, com muita alegria, nesse dia a gente vai ter a oportunidade de receber aí a apresentação, né, do Pedro, que realizou o estágio de pós-doc aqui com a gente no PPGA, né? Então, o Pedro vai fazer esse seminário e contar um pouquinho de como foi, né, esse um ano no estágio pós-doc aqui do PPGA e que foi sobre a minha supervisão. Então, foi uma alegria, Pedro, ter você aí durante esse período, né? Eu considero que a gente foi muito bem sucedido aí, né? Principalmente contando com todo o seu conhecimento, o fato de você pertencer ao IBGE, né, de você ter acompanhado muitas das pesquisas das quais que você vai falar aqui hoje, né? Então é muito bacana a gente ter alguém que viveu a pesquisa, né? Ela não só está usando os dados secundários, mas você de fato viveu a pesquisa e a coleta da pesquisa de orçamento familiar, que é o objeto do seu estudo. Então, eu agradeço a presença da professora Thelma, que também divide comigo a liderança aqui do grupo de pesquisa. Agradeço a presença aí dos colegas, né, que vieram prestigiar o Pedro, o Márcio e também a Adriana, né? Que bom que vocês estão aqui hoje. E essa sessão vai ficar gravada e depois pode ser assistida lá no YouTube do grupo. Então, tá joia. Pedro, então, o palco é seu, fica aí à vontade para compartilhar a tela. Eu agradeço. Eu vou compartilhar a tela aqui agora. Eu só quero que vocês me digam se todos estão vendo a tela. Sim, só não está no modo apresentação. Isso, eu vou colocar aqui agora. Agora ficou. Qual foi o trabalho que foi feito? Eu conheci a professora Luciana no ano de 2021, lá aqui em Cuiabá mesmo, que ela veio dar um módulo na Univag. E ela me relatou a vontade de trabalhar com os dados da POF, com os microdados da POF. Então, foi isso que foi feito, né? Os microdados, eu sempre falava para ela que era uma pena que o órgão que eu trabalho há 20 anos, que eu tenho tanto carinho, se vende tão mal e não trabalha essa riqueza toda que são esses microdados. Eu vou mostrar ao longo do trabalho as dificuldades que nós enfrentamos e as adaptações que tiveram que ser feitas para a gente chegar no resultado que foi obtido. Meu nome é Pedro Messes Nizek Júnior, eu sou servidor do IBGE desde 2002 e professor do Univag Centro Universitário desde 2003. E atualmente eu estou terminando o pós-doutorado na ESPM, a qual eu agradeço a oportunidade e a professora também pela oportunidade que me deu. Então, qual foi o objetivo? O que nós queríamos? Eu conversei com a professora desde o começo que eu tinha vontade de trabalhar com as 3 últimas POFs, né? Que era de 2002, 2008 e 2017. E isso tinha uma limitação, principalmente com relação a 2002, né? Que ainda não tinha o questionário da POF 7, né? Então, esses dados foram trabalhados, né? E a gente queria saber investigar alguns hábitos alimentares nesse período, de 2002 a 2017, o que tinha variado, quais as dificuldades que tinham sido encontradas, e a gente mostrou isso. Perdão. Qual que é a relevância, né? O que teve de diferente nesse trabalho que nós apresentamos, né? Eu não vi nenhum dos trabalhos publicados que trabalhassem com os microdados em conjunto de 2002, 2008 e 2017. Eu vi alguns trabalhos que já pegavam os dados prontos de outras publicações, principalmente na comparação de 2002 e 2008. E trabalhos muito recentes de 2017. Ainda não temos muitos trabalhos com os microdados da POF para 2017. Outra coisa é que em todas as planilhas dos microdados da POF tem as ponderações, porque a gente fala que os estados, por exemplo, o estado de São Paulo tem uma população muito maior que a Amazonas. Então, o valor de um questionário na ponderação de São Paulo é menor do que um valor no Amazonas, por exemplo. Então, é necessário fazer essa correção e ajuste para que a gente possa pegar os dados obtidos na amostra da POF, que é uma amostra bastante grande, e extrapolar esses dados para a população. Eu li alguns trabalhos que diziam que isso não era necessário,
Eu até conversei com a professora Luciana, eu fiz algumas observações e observei a análise e observei que é importante fazer essa ponderação. Fica bastante discrepante, principalmente os dados de pescado, que eu acho que é muito importante para o norte do país. Quando você faz essa ponderação, diminui muito o valor dos pescados, né? A gente fez a comparação dos 3 anos, 2002, 2008 e 2017. É importante falar por que o último foi 2017, porque a última pesquisa da POF é 2017. E a ideia é que o IBGE faça a cada 5 anos a POF, porque a POF é muito importante pelos dados que ela revela, mas a principal utilidade da pesquisa POF é o que a gente chama de para acertar, ajustar os dados do índice de inflação. A POF que diz para o INPC quanto o brasileiro gasta com saúde, com educação e assim sucessivamente, né? Outra coisa que a gente fez é que os dados de 2002 de consumo, por serem oriundos, que eu vou dizer aqui, do questionário do POF6, são os dados do domicílio. Uma das pessoas do domicílio é entrevistada e ela identifica tudo que foi comprado nesse domicílio durante 7 dias. Já os questionários que eu utilizei de 2008 e 2017 é feito através do POF7, que é um questionário chamado recordatório, que entrevista todos os moradores do domicílio e pergunta para eles em 2 momentos o que eles consumiram nas 24 horas anteriores. E aí fecha num período de 48 horas. Então, existe uma diferença que é muito importante deixar destacado, nós destacamos muito isso, da metodologia dos dados de 2002 em relação a 2008 e 2017. Além disso, os grupos alimentares de 2002, isso deu bastante trabalho, são diferentes dos grupos de 2007, 2017 e 2008. Nós fizemos um trabalho de reagrupamento das informações de 2002 para que pudesse ter a comparação de 2002, 2007, 2008 e 2017. Também é importante falar que a de 2017 muita gente chama de 2018, porque ela foi feita na metade de 2017 e na metade de 2018. Então, algumas pessoas consideram do ano de 2018. O que a POF faz? Ela é uma pesquisa muito interessante, assim, para a gente descrever, porque elas têm períodos, são 52 semanas que o IBGE faz a pesquisa POF. Por que 52 semanas? Para pegar toda a sazonalidade que ocorre ao longo de um ano. Então, a pesquisa ela é feita em 52 períodos de 9 dias, que a entrevista pode ser feita em até 9 dias, uma semana, 9 dias, e a gente vai fazendo em todo o país essa amostra. E toda vez que a gente vai num domicílio, a gente pega dados demográficos do domicílio, mas a parte principal do questionário é um questionário que se deixa no domicílio e durante 9 dias a pessoa que recebeu o entrevistador do IBGE anota tudo que ela comprou, não só alimentos, e o preço que foi pago e as quantidades, né? Isso é feito, então, o questionário mais importante da POF é o POF3, que mede todas essas compras, que é da onde saem os dados de consumo de alimentos de 2002. A partir de 2008, o IBGE adotou um novo caderno, o POF7, que é o que a gente chamava de recordatório, né? Chegava na casa da pessoa e o entrevistador o estimulava, porque é muito, muito comum as pessoas esquecerem o que consumiram nas últimas 24 horas. Então, existiam umas pré-perguntas e, em cima disso, o entrevistador abordava esse informante para o consumo que ele teve nas últimas 24 horas. Isso era feito na metade e no final do período de 9 dias. E algumas coisas que ele normalmente esquece, ele perguntava, o senhor consumiu isso, consumiu aquilo, e ia explorando essas informações, né? Então, o que eu fiz de principal? Eu transformei os dados, eu dividia o número de moradores do domicílio para conseguir o consumo daquele domicílio do POF, da pesquisa de 2002, era feito em 7 dias. Então, eu dividi por 7 dias e dividi pelo número de moradores do domicílio em 2002 para chegar no consumo individual. Já o POF, os dados de 2008 e 2017, era apenas feito a divisão por 2, porque como é um período de 48 horas, eu trazia tudo isso para um único dia para poder comparar. Então, a ideia foi poder comparar em todo esse período. A gente trabalhou com os grupos alimentares de 2008 e 2017, que são cereais, leguminosas, hortaliças, frutas,
cocos, castanhas e nozes, farinhas, féculas e massas, panificados, carne bovina, carne suína, carne de outros animais, vísceras, pescados, aves, ovos, laticínios, açúcar e doce, condimentos, óleos e gorduras, bebidas alcoólicas, bebidas não alcoólicas, cafés e alimentos preparados e misturas industriais, que aqui está uma grande mudança que a gente observou no padrão que a gente vai mostrar agora. Então, esses grupos não eram os grupos de 2002, e eles foram colocados para poder ter a comparabilidade. Aqui vai o nosso agradecimento, tá? Não seria possível o tratamento e segurança nos dados que nós trabalhamos se não fosse o DataZoom, da PUC do Rio de Janeiro. O DataZoom, ele é um trabalho que eles fazem porque o IBGE divulga os microdados em formato TXT. E a transformação desse formato TXT é bastante complexa. Então, o DataZoom, ele consegue fazer essa transformação do TXT automaticamente, ou para o software Stata, que foi a que eu utilizei, ou para o software R. E ele transforma esses dados no formato do arquivo ou do R ou do Stata com segurança para que esses dados possam ser trabalhados. Então, o DataZoom faz isso para todas as pesquisas demográficas do IBGE. Então, se você quiser trabalhar com PNAD, com PME, que não existe mais, até com o censo agropecuário não tenho certeza, mas os censos demográficos, ele transforma esses dados e deixa pronto para ser utilizado ou no R ou no Estado. A gente trabalhou com a ponderação, né, que observou que existe os dados da amostra, eles foram extrapolados através da população para a população, né? E outra coisa que foi feita é o seguinte: o DataZoom gera arquivos, né? Ele gera arquivos, e para mim juntar esses arquivos eu tive que fazer um trabalho dentro do Stata. E aí a orientação qual foi? Uma planilha tem uns dados de ponderação, a outra tem outros. Então, quando eu juntei os dois, a orientação que eu achei de um pesquisador é tirar a média desses dados de ponderação para poder ponderar tudo junto. O que nós fizemos na primeira etapa? Foram feitas comparações numéricas dos valores anuais de consumo, tanto desses grupos que eu citei, 2002, 2008 e 2017. E na segunda etapa, a gente avaliou o efeito sobre o consumo de alimentos, sobre o local, se é dentro ou fora de casa, o dia da semana, o horário, o gênero, cor ou racha e faixas de idade e de renda. Por último, a gente trabalhou só com carne bovina, carne suína, né? E aves e ovos alimentos preparados, considerando os efeitos sobre o gênero, renda e idade sobre o consumo alimentar. Todas as análises foram feitas no software Stata. Eu achei um software que vai meu elogio, um software bastante interessante, que me ajudou muito nesse trabalho. Ele é muito mais acessível, muito mais fácil de ser utilizado do que o R, né? E ele obviamente, ele é um software pago. Então, o que a professora Luciana me pediu, a primeira vez que a gente estava olhando os dados, e a gente achou bastante interessante. Pedro, vamos mostrar como é o prato do brasileiro desde 2002 até 2017 e as diferenças que possam estar ocorrendo nesse período de 15, 16 anos, né? E a gente chegou a alguns dados bastante interessantes. O consumo a primeira coisa que a gente observou é que o consumo de cereais aumentou bastante em 2008 e depois recuou, né? Isso aqui em quilos por ano, tá? Leguminosas, a gente teve um salto bastante grande. Lembrando sempre, esse é um destaque, que 2002 tem uma metodologia diferente de obtenção de 2008 e 2017, isso precisa ser sempre destacado. O consumo de pães, ele cresceu no país, a carne bovina veio num padrão de crescimento até 2021, depois recuou para 19,9 quilos. O consumo de aves, que existe toda uma campanha, né, de crescimento no período, cresceu também. O consumo de ovos também teve um crescimento bastante grande. Aqui é importante destacar toda essa consideração desse aumento que fala no consumo de ovos em 2020, 2021. Infelizmente, a gente não conseguiu pegar, mas até 2017 já era observável esse crescimento. Outra coisa bastante interessante é que o consumo de laticínios declinou muito. O consumo de açúcar, aqui é bom destacar que é o açúcar e doces, tá? Também declinou. O consumo de gorduras também teve um declínio bastante grande. As bebidas alcoólicas, o brasileiro está bebendo mais álcool, e bebidas não alimentos preparados e misturas industriais
ele teve um crescimento muito acentuado, ou seja, o brasileiro aumentou muito o consumo de alimentos preparados, né, em misturas industriais e aumentou muito o seu consumo de bebidas não alcoólicas. Com relação a alimentos, misturas preparadas em misturas industriais, é bom destacar que o grupo é bastante complexo no IBGE. Ó, minha chefe aí, ó, eu agradeço, a Milane. Ele é bastante complexo e a gente teve bastante dificuldade, porque alguns itens só são identificados como congelados. Mas o que é congelado? Então, a gente teve uma dificuldade grande de identificar direitinho esse grupo, mas ele saiu e deu esse resultado. Então, o que a gente tira daqui? Que o brasileiro ele está consumindo mais carne bovina, ele está consumindo mais carne de aves, consome mais ovos, mas tem uma diminuição em panificados e cresceu de forma muito acentuada as bebidas não alcoólicas e alimentos preparados e misturas industriais. O que se diz e corrobora com os artigos que eu li? O brasileiro ele tem um padrão meio maluco de consumo de alimentos atualmente, meio interessante, para não chamar de maluco. Ele diminui o seu consumo de açúcar, né? Ele ainda tem a sua dieta concentrada em alimentos in natura, arroz, feijão, mas ele tem um crescimento muito acentuado de alimentos preparados em misturas industriais e bebidas não alcoólicas, que é suco, que é refrigerante, e assim sucessivamente. Então, ele tem diminuído esse padrão que ele teve a vida inteira, durante muito tempo, de feijão, comidas in natura, vem aumentando os alimentos processados, nessas misturas, vem aumentando as bebidas não alcoólicas, mas ainda a base da alimentação do brasileiro é arroz e feijão. Aqui a gente tem os percentuais, né, bastante interessante, aqui já está em gramas por dia ou percentual. O brasileiro, em 2002, aqui eu descartei para poder fazer essa comparação, aqui, né, a gente tirou os líquidos, né, café, chá, refrigerante, para fazer só a parte sólida da alimentação. Né? O brasileiro consumia 789 gramas, passou para 1.094 em 2008 e chegou a 1.005, ou seja, ficou semelhante aqui, mas teve um crescimento de 2002 para 2008. O que a gente destaca? Né? O acentuado crescimento de leguminosas, diminuição no consumo de hortaliças, aumentou um pouquinho as frutas, os ovos cresceram bastante, 11,7 gramas é o consumo médio, que dá mais ou menos 100 e poucos ovos por ano, né? Laticínios também diminuiu bastante, o açúcar diminuiu, mas os alimentos preparados em misturas industriais cresceram de forma bastante acentuada e se mantiveram no patamar. Ou seja, o brasileiro consome quase 140 gramas de alimentos preparados em misturas industriais por dia, né? E esse valor em 2002 era apenas 10 gramas, né? Então, esse é um valor que precisa ser bastante considerado. Aqui eu fiz uma comparação com a OMS, né? O que é esses dados que aqui a gente trabalhou com os dados de 2017? O que diz? O brasileiro consome 140 gramas de frutas e hortaliças por dia. E o ideal seria que fossem 400 gramas. Com relação a sal, a gente tem que destacar que aqui é só o sal que se coloca na comida, não está se considerando o sal dos alimentos. E o IBGE considera condimentos, aqui tem temperos, essas coisas. Se considerar só esse sal que se coloca, não o que consta nos alimentos, consome abaixo. A carne bovina brasileiro come 54,5 gramas e o máximo deveria ser 42,85. O brasileiro come de todas as carnes bem acima do que se deveria, né? 148 gramas. Então, como é a dieta do brasileiro? Tem poucas frutas e verduras, né? E o brasileiro consome muita carne. Então, ele consome frutas e verduras abaixo do que deveria, segundo a indicação do OMS, e consome carne acima do recomendado. E com relação ao açúcar, a gente considerando só o açúcar, né? Ou seja, a gente considerar que o açúcar é um pouquinho acima do recomendado. Né? Com relação aos hábitos alimentares, a gente chegou a alguns dados bastante interessantes.
Qual é o horário preferencial de consumo de alimentos do brasileiro? É à noite, das 19 às 24 horas. Qual o dia que o brasileiro consome mais alimento? No sábado. E o dia que ele consome menos é na segunda-feira. Tá? Eu acho que ele é segunda-feira. E o brasileiro consome mais alimento fora do que dentro de casa. É preciso se considerar que eu considere fora de casa merenda escolar, restaurante por quilo, lanchonete, restaurante, vendedor ambulante, tá? E o próprio item fora de casa. Então, é bastante interessante. O brasileiro come mais à noite, mais no sábado e mais fora de casa. Com relação aos anos de estudo, existe uma correlação. Com mais de 12, quanto maior o tempo de estudo, maior o consumo de alimentos, que deve estar muito provavelmente relacionado com a renda. O homem, né, consome mais por dia do que a mulher, e a região sudeste é a região que tem o maior consumo de alimentos. É importante destacar que esse número aqui, ele está considerando também a parte líquida, né? Sucos, refrigerantes, café, chá, que o brasileiro consome em grande quantidade. E a região que menos consome alimentos não é o Nordeste, é o Norte. Em relação à cor e raça, tem uns dados bastante interessantes. Existe uma discrepância bastante grande da quantidade total de alimento consumida. A cor ou raça amarela e a cor ou raça é a que consome mais, bem semelhante à branca, e um volume bastante maior do que as pessoas de cor ou raça preta ou parda. Com relação à faixa de idade, a faixa de idade de maior consumo de alimentos é a faixa dos 19 aos 30 anos. E com relação à renda, quanto maior a renda, maior o consumo de alimentos, ou seja, a renda de maior consumo, a faixa de renda de maior consumo de alimentos é acima dos R$10.000 mês. Aqui a gente chega, aqui nós vamos trabalhar, nos outros gráficos que passaram, é o consumo total de alimentos. Agora a gente vai trabalhar com carne, carne bovina somente, hortaliças, frutas e alimentos preparados. Aqui a gente observa um padrão bastante semelhante aqui, ó, mas ele mais ou menos indica que quanto maior o tempo de estudo, maior o consumo de alimentos preparados. E aqui vem o maior contrassenso que a gente encontra, aqui está as hortaliças e frutas. É interessante, a gente pode dizer que o brasileiro de maior tempo de estudo, ele come mais hortaliças e frutas, ou seja, quanto maior o tempo de estudo, maior o consumo de hortaliças e frutas. Mas, ao mesmo tempo, é contraditório, porque ele consome mais alimentos preparados e misturas industriais. Então, isso é contraditório. Ao mesmo tempo que ele melhora a saúde dele através do consumo de hortaliças e frutas, ele come muito alimento preparado, né? E come bastante carne. Então, essa é a maior contradição que a gente encontrou. As pessoas mais ricas, de maior estudo, que ganham mais dinheiro, consomem mais frutas e verduras, mas também consomem mais alimentos preparados e misturas industriais. Em relação ao gênero, é um dado bastante interessante. O homem, o gênero masculino, consome mais carne e mais alimentos preparados e misturas industriais. A mulher, com pequena diferença aqui para hortaliças, come mais hortaliças e frutas com um valor, com uma distância bastante acentuada. Aqui eu quero fazer um detalhe estatístico muito importante. Por que não foi feito o teste de comparação de médias aqui? Porque com dados de grande volume, com Big Data, qualquer comparação de médias, por exemplo, se eu usasse um teste de Tukey aqui, ele ia dar diferença pelo número de dados e, consequentemente, o grau de liberdade muito elevado. Então, a indicação que se faz para grandes volumes de dados é a utilização dos intervalos de confiança. Mas alguns pesquisadores dizem que, como foi feita a extrapolação dos dados para a população, se considerou os pesos, esse tipo de comparação não seria necessário. Aqui a gente tem também, pelas cores ou raças, né? Interessante que a pessoa da cor ou raça branca ou amarela consome mais carne que as pessoas de carne, segundo a pesquisa POF, preta e parda. As pessoas da cor ou raça branca e amarela consomem mais hortaliças. Vejam como a pessoa de cor ou raça amarela são as pessoas de origem oriental. Vejam que os orientais consomem muito mais hortaliças que os outros grupos. As frutas também, né? E os alimentos preparados. Aqui aparece de novo, né?
As pessoas brancas e amarelas consomem mais frutas, hortaliças e carne, mas também consomem mais alimentos preparados em misturas industriais, ou seja, alimentos processados. Aqui é bem interessante, eu queria explicar isso aqui direitinho. Vejam que eu fiz a correlação entre hortaliças, frutas, carnes, carne bovina, suína, açúcares, bebidas não alcoólicas preparadas em misturas industriais, para gênero, anos de estudo, renda e idade. Todos deram significativos. É preciso ter um cuidado muito grande, foi uma das coisas que eu aprendi, mais valeram para mim nesse estudo, que um grande volume de dados é muito mais fácil de se pegar uma diferença estatística do que você trabalhar com um número pequeno de dados. E há de se ter muito cuidado com isso. Eu vou mostrar as equações de regressão na sequência, que muitas vezes esse dado significativo não é pela semelhança e pela relação entre, por exemplo, hortaliças de gênero, e sim pelo número muito grande de dados. Ou seja, as pessoas que vão trabalhar com Big Data, volume grande de dados, acabam que foi o maior ensinamento, tendo que um pouco abandonar essas ferramentas, abandonar não, deixar um pouco de lado essas ferramentas que a gente tem como padrão para uma quantidade de números menores e começar a trabalhar com outros tipos de teste. Então, isso é uma coisa bastante interessante que aconteceu comigo. A gente pode ver aqui nas equações de regressão, e elas, se a correlação foi significativa, eu investiguei algumas equações de regressão. E vejam que o R2, que é o que mostra o quanto a hortaliça, vou dar um exemplo aqui, quanto a hortaliça se relaciona com anos de estudo, deu um valor baixíssimo, abaixo de 1%. E a correlação deu significativo. O que isso indica? Que é temerário, há de se ter cuidado com o uso de correlação e equação de regressão para uma quantidade muito grande de números. Aqui a gente teve uma correlação que deu significativa, e o R2, todas essas equações mostram que pouco da relação, por exemplo, entre hortaliças e anos de estudo se explica, ou seja, não se consegue chegar a uma relação adequada e essa equação de regressão acaba não sendo usável. Então, há de se ter cuidado com um volume muito grande de dados para esse tipo de ferramenta. Quais as conclusões que a gente chegou? Os dados permitem concluir uma mudança gradual para o maior consumo de alimentos preparados em misturas industriais e bebidas não alcoólicas, ou seja, sucos e refrigerantes, em detrimento de consumo de produtos in natura, com significativas diferenças entre as faixas de renda. Mas a base do consumo ainda é arroz e feijão brasileiro, mas esse número vem diminuindo. Os brasileiros parecem adotar um perfil alimentar contraditório, na medida que tem diminuído o consumo de açúcar, mas tem se elevado o consumo de alimentos preparados em misturas industriais. Isso é contraditório. Ele se preocupa, por um lado, com a saúde dele em consumir menos açúcar, mas ele aumenta o consumo de alimentos preparados em misturas industriais. O maior consumo de alimentos é à noite, né? O dia da semana é o sábado, com o maior consumo de alimentos, e o consumo de alimentos fora de casa já supera o de dentro de casa, o que não acontecia na POF de 2008. Os homens consomem diariamente mais alimentos que as mulheres, e a região com maior consumo de alimentos por dia é o Sudeste. As cores ou raças, que esse é o termo que o IBGE usa, né, para o maior consumo de alimentos, são branca e amarela, com diferença bastante significativa em relação às cores ou raças preta e parda. A faixa de idade com maior consumo é de 19 a 30 anos, e a faixa de renda que mais consome alimentos é acima de R$10 mil. O consumo de bovina é maior na faixa de 9 a 12 anos, ou seja, de 12 anos ou mais não consome tanto essa faixa. Já o consumo de hortaliças, frutas e alimentos preparados em misturas industriais é na faixa de 12 ou mais anos de estudo. O consumo de carne bovina e alimentos preparados em misturas industriais é maior no gênero masculino, já hortaliças e frutas é maior no gênero feminino. O consumo de carne bovina, hortaliças, frutas e alimentos preparados em misturas industriais é sempre maior nas cores ou raças branca e amarela, e o consumo diário de carne bovina, hortaliças, frutas e alimentos preparados apresenta correlação positiva com renda. As análises que a gente chegou, esse aqui foi um cuidado que a professora Luciana pediu para colocar no trabalho, corroboram com quase tudo que tem na bibliografia, ou seja, tem alguns pesquisadores trabalhando com os dados da POF, mas a maior parte deles
com os dados ainda de 2008. Então, o pesquisador, em sua equipe, o Canuto, Durante, Schillingwen, Kouzov, Esperandio, Jaime, Machado e Adame, Medina, dentre outros, evidenciam também mudanças no consumo alimentar dos brasileiros, bem como as desigualdades no acesso à alimentação. Nós mostramos como a cor ou raça e a renda e a escolaridade afetam o consumo de alimentos. Isso há de ser considerado. E a análise contida nesse trabalho permite concluir que os brasileiros sofrem influência das características socioeconômicas, ou seja, cor ou raça, idade, renda, escolaridade afetam o consumo de alimentos. Tá? Deveriam ser... E aí, esse foi um pedido da professora Luciana, quais são as implicações do trabalho que eu fiz? Que nós fizemos, eu e a professora Luciana. Deveriam ser pensadas políticas de alimentação inovadoras, que auxiliassem as famílias a produzir refeições de melhor qualidade nutricional. Nos trabalhos que eu li, qual é a desculpa? As pessoas têm menos tempo, acabam apelando para alimentos preparados ou alimentos prontos. Então, deveria se estimular que os brasileiros produzissem suas refeições para que elas fossem de melhor qualidade. Pensar a educação alimentar e nutricional como um processo de diálogo entre profissionais de saúde. Tem que começar a ensinar as crianças desde cedo, eu observo isso nas minhas filhas. Às vezes, eu sou uma pessoa que eu bebo muito refrigerante e sempre as minhas filhas reclamam disso. Isso já é uma coisa que tem que ser ensinada na escola. E começar a avaliar as diferentes realidades regionais. Ficou claro nos dados das regiões que existe um diferente padrão de quantidade de consumo de uma região para outra do país. E isso deve ser considerado. Além disso, os padrões de consumo, que daria até um outro estudo, por exemplo, por região, como as diferenças em consumo de carne, de panificados e assim sucessivamente. A gente pode até considerar que na região norte, provavelmente, tem um maior consumo de pescados que nas outras regiões do país. Quais são as limitações do trabalho? Né? Os dados de consumo alimentar para o POF2 foram baseados no chamado da POF 2002, no POF 3, que é uma pessoa que responde sobre o consumo, tudo que se comprou naquele domicílio por 7 dias, dentre isso, os alimentos. Já para as pesquisas de 2008 e 2017, os dados de consumo de alimentos então, são oriundos do POF 7, que é o questionário recordatório, que em dois momentos do período de coleta de dados de 9 dias, se pergunta para a pessoa, através de um questionário estimulado, o que a pessoa consumiu nas últimas 24 horas. E enfrentamos limitações nas análises estatísticas devido a essas diferenças metodológicas. Então, há de considerar, e fica bem identificado no trabalho, que a gente precisa tomar cuidado com as comparações de 2002 com 2008 e 2017. Aqui eu agradeço a professora Luciana por ter me aceito, por ter conversado comigo, pela gentileza, pela atenção, pelo carinho. Eu sei quantos alunos ela tem, pela educação. Me lembro até hoje, o dia que ela foi recenseada, ela passou, fui recenseada. Eu achei isso de um carinho muito grande. Eu agradeço a ESPM pela oportunidade, eu estou à distância, sem nenhuma necessidade, eu vou falar isso, eu estudei em terceiro ano em Ribeirão Preto, em 2001 já se falava da qualidade da SPM e da GV, muitos alunos preferem estudar, mesmo pagando na SPM, né, pela qualidade do trabalho dos professores da universidade, pelo nome que a universidade tem, e a minha esposa Clara e as minhas filhas, que muito do tempo, como a gente estava fazendo o censo e o IBGE, eu ainda dou aula à noite, muito do tempo que eu tinha livre para poder ficar com ela, com as minhas duas filhas, eu acabei me dedicando a esse trabalho. E eu queria deixar essa mensagem que eu adoro o Jordano Bruno. Sai até vosso último fôlego, que foi o que foi feito nesse trabalho. A professora Luciana nunca me deixou eu me desanimar, porque uma das dificuldades que a gente tem é uma pena. Eu entrei em contato com alguns servidores do IBGE, até no próprio IBGE, se tem a dificuldade de se trabalhar com os microdados. Eu acho que fica aí o legado desse trabalho é mostrar que é possível, tem um software que ajuda bastante, que é o Stata e o DataZoom, e a gente acabou fazendo esse trabalho. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Agradeço aqui, inclusive, a Adriana, a Milane e o Márcio por virem aqui me prestigiar. A Milane está nós estamos num momento ainda do censo muito delicado, e eles pararam todas as coisas que eles têm para fazer lá, que são muitas, para estar aqui comigo, e eu só agradeço.
Bom, Parabéns. Pedro, muito bom, te agradeço. Eu acho que também faltou você dizer que fica um legado do banco de dados, né? Que eu acho que essa é uma coisa que você sempre disse, olha, estou aqui quebrando a cabeça, e isso fica depois para quem desejar continuar essa pesquisa, porque acho que para quem viu aqui tem muito mais, né, que pode ser explorado, né, sobre diversas óticas, mas acho que o teu ponto principal era esse, era realmente fazer uma comparação das POFs, que ainda não tinha sido feito, né, e trabalhar esses dados sociodemográficos. Então, da minha parte, eu já agradeço muito essa jornada, né, ela até parece um pouco curta, mas muito intensa, né, Pedro? E agora eu abri para as questões, né, quem gostaria de fazer comentários, fiquem super à vontade aí. Eu acho, professora, que uma coisa que a gente deixou que é interessante, a gente procurou descrever bem a POF. Uhum, Infelizmente, esse é um defeito nosso, para as pessoas entenderem como é feita a POF, da onde veio as informações, como a gente fez isso para deixar um caminho para as próximas pessoas trabalharem com essas informações, que é de uma riqueza, assim, é verdade. até para mim terminar, fala assim, todo mundo sabe que o homem Uhum, come mais que a mulher, mas onde estava a comprovação na média, né? Obviamente, uhum, tá ali, né? Todo mundo fala, a mulher se preocupa mais com a saúde, assim, assim, assado. Come uhum, melhor, tá mostrando aí que aparece. Será que as pessoas da cor ou raça preta comem menos que os brancos? Mostra uhum, aqui que, infelizmente, isso é uma uhum. coisa muito triste. Mostra. Tem diferença nas regiões? Tem. Então, isso é uma coisa que eu achei que eu achei bastante interessante. Parabéns, viu, Pedro? Vocês estão me ouvindo? Dá para Sim. ouvir? Tá bom. Muito bom o seu trabalho. Nossa, achei demais. Acho que você conseguiu resultados muito claros, sabe? Sobre essa questão de como está montado o prato do brasileiro, até essa coisa dos preparos, porque realmente existe, né? Comprar mais alimento preparado, mais sucos preparados e, ao mesmo tempo, diz que está mais preocupado com a saúde. Então, come menos fruta, menos verdura. Quer dizer, existe uma contradição aí, realmente, até para o discurso da saudabilidade, né? E essas diferenças entre região, entre classes, entre peles, são várias coisas que você traz muito ricas. Acho que ficou um resultado muito, muito interessante. E com certeza a gente trabalha aqui no programa da SPM, tem o professor Júlio, por exemplo, o professor Fabiano, que sabem mexer com base de dados e fazer outras estatísticas. Eu acho Uhum, que tem uma base de dados aí magnífica para trabalhar análises que eu nem sei falar quais são, uhum. mas que seria possível com essa base da POF. Muito bom. Parabéns. Parabéns pelo pós-doc, parabéns pelo trabalho. Gostei muito. Eu agradeço. Eu acho que uma coisa para avançar, eu sofri muito com as análises estatísticas pelo formato, não era um formato que eu estava acostumado. Tudo que eu Uhum, rodava dava significativo. Eu falei, mas não pode. Eu rodava mais uma vez, eu rodava. Aí eu comecei a procurar a explicação disso e observei que tem que ser diferente, né? Tem que se uhum, trabalhar com outras ferramentas e muda os paradigmas, por exemplo. Eu fui professor de experimentação agrícola por ser agrônomo, de trabalhar com uma amostra de 40, 50, né? Aí análise de variância e teste de comparação de médias. Com 2 milhões de dados, de números, não funciona mais. uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa a se pensar e foi um dos maiores ensinamentos que eu tive disso tudo que foi feito. Eu acho que tem uma discussão interessante, que é uma coisa que ele endereça, né, e tá no título, acho que vale também dizer que o Pedro já submeteu o artigo, né, do pós-doc, e deve submeter também para Ampad, então é bacana que a gente vai conseguir circular esse material para mais pessoas ter acesso, fazer seus comentários, né, e a gente está sempre melhorando o trabalho, né, Pedro? Mas acho que vale mencionar que é uma como ferramenta de políticas públicas, né, é um trabalho muito importante, justamente para endereçar a questão da saudabilidade, quer dizer, existe de fato um crescimento no consumo de processados, né, então ele menciona no trabalho a questão do guia alimentar, né, que ele é um pouco polêmico, né, porque ele fala que a gente só pode comer produto in natura, o que não casa muito com a realidade do brasileiro hoje, né, que sai de manhã cedinho e volta à noite, o que faz sentido também o dado de que ele come melhor à noite, né?
come mais, né? Então, por quê? Tudo isso reflete esses novos tempos e que as pessoas ficam mesmo nessa situação, né? Quero ser saudável, mas como ser saudável fora de casa, que eu não tenho condição de preparar uma alimentação saudável, né? Eu tenho que estar à mercê do que eu consigo buscar ali. E muitas vezes a busca da conveniência que vem, né, no que aquilo que a indústria hoje faz tão... tem apostado tanto que são os snacks, né? Os snacks que são aquelas barrinhas ou o iogurte, aquilo rapidamente absorvido, porque... Então, acho que essa é uma discussão interessante para estratégias de política pública e mesmo para as empresas, né? Quer dizer, destinar, buscar esses alimentos mais saudáveis, mas olhando de uma forma até para populações que não têm tanto acesso, né? Então, como é que eu trago esse alimento mais saudável para essa população, faço elas terem mais acesso, que isso é uma discussão importante, né? Então, hoje, o ovo para o brasileiro virou uma coisa de luxo, né? O que era um substituto natural da carne, hoje você comprar uma dúzia de ovos, você vai pagar R$20. Quem tem dinheiro para gastar isso hoje, né? Então, a gente tem... O trabalho levanta discussões importantes sobre acesso à alimentação no Brasil, né? E uma série de outros assuntos que estão aí relacionados. Então, muito bacana, assim. Professor, eu queria destacar que também aqui está um grande amigo meu, que é do IBGE lá do Rio de Janeiro, o Alfredo, que ele é o gestor de todas as pesquisas agrícolas que o IBGE faz no Brasil. É um grande amigo, muito querido, e eu agradeço a presença dele aqui também. Muito bom, Pedro, que bom. Que bom que essas pessoas estão vendo. Acho que a gente podia, já estamos para encerrar, né? E acho que se pudesse, até para finalizar, Pedro, a gente tirar uma fotinho, se todo mundo puder abrir a câmera, né? A Milane, o Márcio, a Adriana, o Alfredo. Talvez eles estejam... Ah, pronto, olha aí, que legal. Que aí a gente tira uma fotinho, né, para celebrar aí essa apresentação do Pedro. Meu querido amigo Alfredo, Milane, Márcio, Adriana, agradeço muito. Vocês gostariam de fazer algum comentário do trabalho? Fiquem super à vontade, não tenham vergonha. Se quiserem perguntar alguma coisa, somos todos ouvidos, se tiver o meu alcance. Oi, Pedro, tudo bem? Parabéns Oi, aí pelo seu trabalho, parabéns aí pela defesa. Vou deixar uma sugestão, de repente, né? De repente, você começar a estudar essas informações que você obteve nesse trabalho, se tem correlação com algumas pesquisas da área da saúde, né? Provavelmente deve ter, né? Essa mudança de hábito de consumo, né, de 2002 para cá, deve ter impactado e deve ter aparecido alguns resultados em pesquisas de saúde, né? O IBGE faz algumas pesquisas nessa área de saúde, não lembro agora de quando começou essas pesquisas, na PNS e outras pesquisas, mas seria interessante, né, pensar nisso depois, ver se existe alguma correlação dessa mudança de hábito alimentar e o impacto disso na saúde dos brasileiros. Já estou te dando mais trabalho, né? Você nem acabou de defender isso, já estou te dando ideias aí. Um abraço, amigo. Muito bom, adorei essa ideia, muito boa mesmo. Né, com o aumento de doenças, bom, isso, por exemplo, até na França aí, acho que uma semana atrás saiu uma notícia do aumento da obesidade entre os franceses, né? E que se tinha sempre que a mulher francesa era sempre magra, ela podia comer o que fosse, pão, queijo, que essa dieta deles, ela nunca engordava. E agora não é mais bem assim, né? Então você vê que esse é um problema global, né? Então, e está muito relacionado ao nosso modo de vida, né? Então, que foi trazendo, e aí a obesidade é uma das doenças que mais se fala no mundo, né? Mas muito bem colocado. Parabéns, pô. Muito bem, eu já tirei várias fotinhos aí enquanto vocês estavam falando. Oi, Pedro, deixa eu só... Oi, minha querida, tudo bom, Adriana? Tudo bom. É outra do IBGE, essa cuida da pesquisa de estoque, minha amiga querida. Que vivo no seu Parabéns. pé, né? Não, eu queria te parabenizar também pelo trabalho bem interessante, preocupante, né? Lógico, mas gostei bastante de assistir. Então, parabéns pelo trabalho, pelo pós-doc e pela sua dedicação, porque nesses últimos tempos, tocar pesquisa da aula, tudo que a gente está passando e trabalhando com pesquisa no IBGE, censo demográfico. Então, você realmente foi um guerreiro, viu?
Parabéns, e a partir da semana que vem eu volto a pegar no seu pé, tá bom? Um abraço, viu? Foi muito bom. Muito bom. Obrigada, Adriana, pela sua presença, e também agradecer os demais, Milane, Alfredo, Márcio, professora Thelma. Pedro, você quer falar umas últimas palavrinhas aí para a gente... O que eu queria dizer são duas coisas. A primeira é que um dos objetivos desse trabalho foi que o IBGE se propagasse mais, né? Eu digo que tudo que eu tenho na minha vida é devido ao IBGE. Que o IBGE se vendesse melhor, e os microdados são uma coisa que poderiam ser mais estudadas, e espero que a gente tenha deixado um caminho com relação a isso. E outra coisa, professora, se mais para frente tiver algum outro aluno que tiver interesse em continuar trabalhando com esses dados, a gente está à disposição para trabalhar com isso. E no mais, agradecer mais uma vez a senhora pela educação, pelo carinho, pela gentileza, né? Eu que São não sei agradeço, quantos alunos de Pedro. mestrado, não sei quantos alunos de doutorado, e a senhora Aqui a sempre está gente vive disponível assim. a atender a gente agradece. Mas é uma alegria, a gente fica muito feliz que o trabalho chegou, né, e teve aí um produto, né, um produto que vai ficar, que as pessoas vão poder ter acesso, vão ler, vão pensar sobre esse assunto. Então, eu te agradeço, Pedro, pela oportunidade, né, de você ter me chamado para ser sua supervisora, e com isso a gente poder trabalhar junto e gerar aí esse produto, e que eu acho que, sem dúvida, aí, como os colegas falaram, adiciona, sem dúvida, para a gente refletir e pensar em coisas para o futuro. Legal, muito obrigada a todo mundo, então. Eu vou até parar aqui a gravação